espero que sim. Eu sou a professora Cristiane, a professora de ciências. Eu espero que vocês estejam conseguindo se organizar em todas as matérias, em todas as aulas, né? E estejam conseguindo absorver todos os conteúdos, tá bom? Vamos lá a mais uma aula, mas antes da nossa aula, vamos a uma mensagem do dia, tá bom? Olha aqui, um gesto, um beijo e um carinho formam a palavra mais linda do mundo. Qual seria essa palavra? O amor. Então, espalhe amor por onde você for, tá bom? Agora vamos lá, mais uma aula de ciência. Olá, sexto ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula, certo? Hoje nós iremos estudar sobre as rochas metamórficas, certo? Lembrando do conteúdo anterior, como eu sempre falo para vocês, tá bom? Todo mundo com seus materiais, livros didáticos, livros de atividade, seu caderno, seus materiais para fazer anotações no caderno. Tem aluno que está fazendo anotações no caderno, tá maravilhoso. Eu tô amando receber as atividades de vocês, as anotações, isso é muito importante, tá bom, turma? Continuem assim, tá bom? Vamos lá, mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre as rochas metamórficas, tá bom? Mas só que primeiro a professora vai relembrar, falar um pouquinho das rochas sedimentares, como surgem as rochas sedimentares, tá bom? Vamos lá? Aqui, gente, nas rochas sedimentares, nós temos o quê? Essas rochas sedimentares, elas são formadas por grãos de outras rochas que elas vão se depositando uma em cima da outra. Elas vão se impactando uma em cima da outra e vai formando as rochas, um tipo de rocha sedimentar. Com a ajuda de quê, professora? Todas essas rochas, elas vão se depositando com a ação do intemperismo. Lembra que da última aula anterior eu falei sobre o intemperismo? O que seria intemperismo, professora? Intemperismo é a ação de quê? A ação da chuva, ação dos ventos, que vai trazendo aquelas areias de muito longe, né? Vai se juntando naquele local e vai formando um tipo de rocha sedimentar. Isso é intemperismo. A ação da chuva, do vento, é agentes químicos, gente. Quando eu falo agente químico, é a ação da chuva, a ação do vento, tá bom? Isso seria o intemperismo. E se desgastando outros tipos de rochas, outros tipos de fragmentos de rochas, tá bom? Então isso é o intemperismo, não é para esquecer. Se tem dúvida, anota intemperismo, porque a professora pode perguntar o que seria intemperismo. Aí se você anotou, você vai saber o que é intemperismo, tá bom? Então, primeiramente, essas rochas sedimentares, com a ajuda desse intemperismo que eu relatei para vocês, elas vão se formando as camadas. Professora, isso demora? Isso demora muito tempo ou é rápido? Demora milhões de anos, demora muito, é uma coisa muito lenta, tá bom? Aí depois nós temos o quê? Com a ação desse intemperismo, nós vamos ter o quê? Elas vão se depositando em mares, tá? E depressões e terrenos, elas vão se compactando, tá? Aos poucos. Quando tem bastante peso dessas camadas de cima, elas se comprimem para baixo e a água vai se transformar em minerais, né? Assim se formam o quê? Se formam as rochas sedimentares. Tá bom, gente? Olha só, como vocês estão vendo essa setinha que eu coloquei para vocês, né? O peso das camadas de cima comprime as camadas de baixo, tá? Vai ficando as camadas. E a água, ela vai se transformar ela se transforma, né? A água ela vai se transformando, desculpa. Os minerais assim se formam o que? Se formam as rochas sedimentares. Vocês estão observando que tem várias camadas. Essas várias camadas foi com o quê? Foi com os agentes do intemperismo que aos milhões de anos, muito tempo, foi se formando essas camadas, tá? Foi se depositando essas camadas. Aí, com o peso de cada camada, né? Que ele vai se comprindo, vai se formando outras camadas, né? Nos leitos dos rios, dos mares, tá bom? Aqui vocês estão observando o quê?
Essa camada de rocha aí se forma o quê? Essa setinha aqui, ó. Camadas de rocha sedimentares, que já tem as camadas de rocha sedimentares, já ficaram ok, né? Já estão prontas. Mas tudo isso leva milhares ou até milhões de anos para acontecer e continua acontecendo até hoje, enquanto existir rochas. Isso acontece. Mas leva milhões de anos. É uma coisa muito lenta mesmo, que você não consegue observar. Mas isso tudo se inicia com a ação do intemperismo, com a ajuda do intemperismo, ação química, física, né? Com a ação da chuva, a ação do vento. Tudo isso vai levando aquelas partículas de areia, de outras rochas, né? Que carregam fragmentos, tá, gente? Então, isso seria uma das rochas sedimentares, a formação delas. Aqui vamos falar os 3 tipos de rochas sedimentares. Olha, estudaremos 3 tipos de rochas sedimentares. Seria o arenito, o argilito e o calcário. Lembra que eu falei para vocês? Aqui nós temos o quê? Essa imagem que seria do formato de grão de quartzo, que é o arenito, tá? Aí em segundo, vamos falar do argilito, que seria a argila, tá? E o calcário, que é formado pelo depósito de sais e de cálcio. Vamos saber a importância, para que serve, sua cor, tá bom? Vamos lá iniciar? Aqui vamos iniciar um pouquinho falando sobre o arenito. Então, esse arenito, turma, ele é uma rocha sedimentar, tá? Nós estamos falando das rochas sedimentares, ele é uma rocha sedimentar que resulta na compactação de quê? Na compactação de um mineral granular, da dimensão de quê? Das areias, tá bom? Aqui, como tá falando, além disso, ele pode apresentar o quê? Diferentes colorações. Mas como pode apresentar diferentes colorações? Gente, essas diferentes colorações é a quantidade apreciáveis de quê? De fio de espato, mica. Vocês lembram que eu falei do fio de espato, da mica? Então, justamente por isso que tem alguns arenitos, né? Um tipo de rocha arenito que ela dá essa coloração meio avermelhada, que também é a quantidade de fio de espato, de mica ou impurezas. Essas impurezas também é a presença de quê? É a presença do tipo... É a presença dos arenitos, por exemplo, é uma grande quantidade de óxido de ferro, tá? De óxido de ferro que faz parte dessa rocha, justamente por isso que ela fica vermelha, tá, gente? Então, é com essas diferentes cores que justamente com a ajuda desse dióxido de ferro que faz com que essa rocha ela fique vermelha. Sua cor depende muito do material que serviu para unir os grãos de areia, tá? Então, esse arenito, ele é muito usado, muito usado em diversas construções civil também, tá bom? Aqui vamos falar um pouquinho da importância da areia. Qual seria a importância da areia, né, gente? Olha só. Essa importância da areia, ela é o quê? Essa areia, ela é indispensável em quê? Na preparação de massa, do concreto, não é verdade? Usada nas construções. A areia entra também na fabricação do vidro. Então, a areia ela é de suma importância, ela é utilizada para várias construções, né? E também, principalmente, na construção... Na fabricação do vidro, tá bom? Leva cerca de 70% de areia na formação desses vidros. Então, eu vou falar de novo, ela é utilizada na construção civil, em aterros e execução de argamassa, né? Concretos e também o quê? Na fabricação de vidro, tá bom? O tamanho de seus grãos tem uma importância nas características desses materiais utilizados como componente. Então, gente, essa substância bem comum que a gente está falando aqui na fabricação dos vidros, qual seria? Seria a sílica, né? Essa substância mais comum nessa fabricação do vidro seria a sílica ou óxido silício, né? Que é o principal componente que vai formar o vidro.
né? Essa sílica que eu acabei de falar para vocês é um dos ácidos mais abundantes, tá? Seria um dos ácidos mais abundantes da crosta terrestre, que ocorre na forma de areia. Justamente por isso que a areia ela é utilizada na fabricação de vidro, que está dentro dessa sílica ou de óxido de silício, tá bom? É o principal componente do vidro e nada mais é do que a areia, tá? Sua quantidade percentual na fórmula de vidro que chega a ser aproximadamente 70%. Então, essa areia, essa sílica, né, ela é usada praticamente na fabricação do vidro, cerca de 70%. Aqui eu coloquei essa imagem como seria a fabricação, né? Nós temos um ponto de fusão, que vocês estão acompanhando comigo, o ponto de fusão. Aí tem o banho, né? Galeria de recozimento, aí scanner, aí o recorte, que seria recorte desses vidros, e o armazém, que vai para o armazém. Depois desse armazém, vai para a expedição, que é para as indústrias ou para as fábricas. Tá bom? Isso seria a importância, né? A importância da areia também, não só na fabricação de vidros, mas ela serve para construção civil. Nós utilizamos a areia praticamente em todas as construções que vamos fazer, não é verdade? Então aqui vamos relatar sobre a argila, né? Então a argila ou argilito, né, se formam quando as argilas se cimentam após serem transformadas e depositadas por agentes diversos. Quando eu falo esses agentes diversos, seria a sedimentação, seria os intemperismo, né, como eles são depositados, os agentes diversos. Então, essa argila, ela é o quê? Ela é um material argilito, ela é um material que ela é utilizada na composição, né? Nessa composição dos tijolos ou rochas calcárias para a formação do cimento, né? E também a areia de um solo, que é adicionada ao cimento para formar uma liga, gente. Essa liga que serve para juntar o quê? Serve para juntar os tijolos. Tudo isso, a argila, ela faz parte, tá? Esses argilitos, eles são rochas argilosas, muito firmemente endurecidas, desprovidas de quê? De clivagem ardociana, né? E sua formação implica algumas cristalizações do material originado. Essas rochas argilosas, quando apresentam a propriedade denominada fissilidade. Essa fissilidade significa uma coisa que pode se espedaçar, né? Que pode virar em camadas, né? Que podem virar camada, uma coisa muito fina, pode se esfoliar, tá bom? Então, fissilidade seria isso. Essa fissilidade de modo que pode se partir, esfoliar, segundo camadas finas, seria essa argila. Quando eu falo de argila, eu estou me referindo ela serve também para artesanato, né? Ela serve de produtos que ajudam muitas vezes o rosto, né? Então, é como vocês vão observar agora nessa imagem aqui, olha. Esse material, esse tipo de argila também, ele tem aplicações bastante diversificadas, desde a confecções artesanal de potes, de panelas, de moringas, até a fabricação de peças, automóveis, aviões e computadores. Para vocês observar, né, como a argila, ela tem uma diversidade muito grande de confecções, né? Não é só de produtos estéticos que tem também, né? Mas também de confecções artesanal, como vocês estão observando na imagem. Sendo que eu coloquei só essa imagem, mas tem várias outras imagens que tem vários outros produtos que a argila também proporciona, tá bom? Na parte da beleza também, né? Então, ela é muito diversificada, a argila, tá? Argila ou argilito, tá, turma?
Aqui vamos falar um pouco desse calcário. Que esse calcário, gente, ele é formado por cristais do mineral calcita ou do mineral dolomita, né? Que é um tipo de mineral. Esses cristais se depositam na água do mar, que possui cálcio, magnésio e carboneto dissolvido. Então seria o quê? Ele é uma rocha sedimentar, tá? Ele é uma rocha sedimentar que contém minerais com quantidades acima de 30%, tá? 30% de quê? De carbonato de cálcio, tá? E quando eu falo carbonato de cálcio, eu tô me referindo a calcita, tá bom? Calcita. Quando esse mineral ele é predominante, a dolomita, essa rocha calcária é denominada o quê? Calcário de dolomítico. Esse calcário, o que seria calcário de dolomítico, professora? Esse calcário de dolomítico, gente, ele serve para quê? É uma porcentagem que você vai utilizar para a correção do solo, tá? A correção do solo com alta deficiência de quê? Com alta deficiência de cálcio. No caso, nas agriculturas, eu estou me referindo na agricultura, tá bom? Então, esse calcário dolomítico, ele é indicado para a correção do solo em agriculturas, tá? Que é com uma deficiência de cálcio. E uma deficiência também, uma moderada deficiência de magnésio. Então, este calcário, né, ele apresenta uma relação média de quê? De cálcio e magnésio, de 7,1. Então, ele é muito utilizado na agricultura também, tá bom? Muito importante para poder ajudar o solo no plantio, tá? Como vocês vão observar aqui essa imagem, olha. Essa imagem, ela tá falando que o calcário, no caso na matéria-prima, né? Para a fabricação do cálcio e do cimento. O calcário também é usado na agricultura para melhorar certas condições do solo. Muitas vezes o solo, ele tá com uma deficiência grande de quê? De cálcio. Aí os agricultores, eles vão utilizar esse calcário para poder ajudar. Se está com deficiência de cálcio, tá também com uma pequena deficiência de magnésio, né? Magnésio. Então, esse calcário dolomítico, ele vai ajudar, tá bom? Ele vai ajudar a poder acontecer um bom plantio, no caso, ajudando o solo, tá bom? Então, isso daqui seria o calcário, que é uma das matérias-primas também, não só na agricultura, mas também na fabricação do cal e do cimento, tá? Aqui vamos falar um pouco dessas rochas metamórficas. O que seriam as rochas metamórficas, professora? São rochas que elas resultam de quê? Resulta da transformação original da rocha, né? Já estou falando transformação, metamorfose. Quando eu falo metamorfose, eu estou falando uma transformação da rocha original, tá bom? E vai dar origem a uma rocha metamórfica, depois de sofrer transformações químicas físicas, tá? Devido ao quê? Devido ao fato de se submeter a temperaturas, tá? Submeter a temperaturas e pressões elevadas. Essa situação atua nos fluidos, né? Que sofre erosões. Essas erosões seriam a metamorfose em zonas profundas da crosta terrestre. Então, aqui nós estamos observando nessa imagem que isso é uma rocha, isso é o mármore, né? É o mármore usado na fabricação de estátuas, pisos e pias. É uma rocha metamórfica. Isso daí já sofreu o quê? Uma metamorfose de sua rocha original, tá? Aqui vamos relatar que tem o quê? Que tem uns 3 minerais, né? Uns 3 tipos de minerais nessa rocha, tá, gente? Lembra aqueles 3 tipos de minerais que eu relatei para vocês? Então, ele também se encontra nesse mármore, tá bom? Nessa fabricação de estátuas aí, como de pisos também. Olha, intensas pressões ou elevadas temperaturas levam a uma mudança de organização dos minerais da rocha ou uma transformação do próprio mineral, tá bom?
Opa. Isso seria o quê? Rochas metamórficas. Falei das suas transformações, que acontece essa transformação, essa metamorfose da rocha original, tá? Que agora nós vamos falar um pouco de quê? O gneiss e a ardósia, né? Que esse gneiss, o que seria esse gneiss, professora? Ela é uma rocha o quê? Metamórfica, tá? Muito utilizada na construção civil e na pavimentação também, tá? Aqui vamos falar um pouco desse pão de açúcar, né? O pão de açúcar, ele é uma rocha o quê, professora? Ele é uma rocha gneiss, tá bom? Ele é uma rocha gneiss, que esse pão de açúcar, ele tá no Rio de Janeiro, que é uma formação de gneiss. Então, gente, olha só, deixa eu falar para vocês. Essa rocha que compõe o pão de açúcar, ela é originalmente em granito, né? Que formou a partir do resfriamento de quê? De um magma nas profundezas da crosta terrestre. Então, essa rocha, esse pão de açúcar, ele é um monumento, né? Desculpa, ele é um monumento natural, tá bom? Aqui vamos falar um pouquinho aqui eu tenho uma amostra de ardósia. E aqui essa ardósia, ela tá cortada em placas para o uso de revestimentos de piso. Então, a ardósia também, ela é muito usada na construção civil, tá bom? Então, ela é formada a partir de quê? A partir de rochas metamórficas. Essa ardósia e outra rocha é muito utilizada na construção civil, tá bom? Sendo que esse pão de açúcar também, ele não é uma ardósia, ele é uma rocha, uma formação de gneiss, tá bom? Então, ele é um movimento natural, ele é uma coisa natural mesmo, através de quê? Através do resfriamento, né? Através do resfriamento das profundezas da crosta terrestre, tá, gente? Então, esse daqui seria um pouco da gneiss e da ardósia. Aqui vamos falar um pouco do ciclo das rochas, né? Primeiramente, deixa eu só pegar aqui o livro, né? Olha só, deixa eu acompanhar aqui o livro na página 42. Olha, aqui tá falando do ciclo das rochas. Acompanhem comigo. O planeta Terra está em permanentes modificações, como enchentes, avalanches, terremotos, deslizamentos de terra. Tudo isso transforma no ambiente, tá? Mas há transformações bem lentas que praticamente não conseguimos acompanhar, porque demoram milhões ou até milhões de anos para acontecer. Isso é o caso das rochas. Porque demoram milhões, né, de anos para acontecer. E esse ciclo, ele vai acontecendo muito lentamente, que é o caso do ciclo das rochas ou ciclo litolítico, né? Aqui, gente, nós temos primeiramente aqui nessa imagem, nós temos essa rocha sedimentar, que aí, como eu falei para vocês, eu relatei para vocês, essa rocha sedimentar, ela vai se formando através do intemperismo, né? Através de ações físicas e químicas, de vento, de chuva. Depois, nós temos com a alta pressão, ela vai se formar devido à sua transformação, né? A sua metamorfose em rochas metamórficas. Aqui, depois de tudo isso, dessa rocha metamórfica, aí nós temos aqui um vulcão. Desse vulcão, ele vai entrar em erupção, né? Dessa erupção vai se sair o quê? Vai sair esse magma, que ele vai se transformar em lava, e essa lava vai esfriar, né? Vai esfriar e vai acontecer uma solidificação. Dessa solidificação vai se transformar nessa rocha magmática. Transformando nessa rocha magmática, tá? Com a ação do intemperismo e compressão, vai se formar o quê? Uma rocha sedimentar. Com a ação de quê? Com a ação do intemperismo, né? Com a ação de vento, de chuva.
vai se comprindo uma em cima da outra, vai se formando as camadas e vai dar uma formação de uma rocha sedimentar, né? Essa rocha sedimentar, tudo isso acontece com a alta temperatura e pressão, tá? Tudo isso só pode acontecer com isso. Então, uma rocha, ao longo de muito tempo, ela pode se transformar em outra, que pode se transformar em outra e vai se transformar em outra. Isso acontece até hoje enquanto existir rochas. Isso seria o ciclo da rocha, tá bom? Esse ciclo da rocha, ele tá na página 42 e 43, tá bom? Para vocês poderem acompanhar direitinho. Tem o vulcão, tudo se inicia pelo vulcão, as erupções, pelo magma que vai ser expelido, e a partir do momento que ele é expelido, ele vai se transformar em lava. Essa lava, ela vai esfriar, né? E vai acontecer a solidificação. Acontecendo essa solidificação, vai se formar o quê? Um tipo de rochas magmáticas, como vocês estão observando nessa tela. Fazendo essa transformação dessa rocha magmática através do intemperismo, através do intemperismo, que é a ação do vento, a ação da chuva, que vai levando muitas vezes o que acontece, e vai formando as rochas sedimentares, né? Que elas vão se comprindo, se fazendo a compressão uma em cima da outra e formando essas rochas, tá bom? Então, isso daqui seria o nosso ciclo das rochas, tá, turma? Então, o conteúdo fica até aqui. Agora eu vou passar uma atividade para vocês no livro didático, acompanhando comigo, tá bom? Olá, turminha, tô aqui de novo. Vamos lá agora com atividade. Pega o livro didático de vocês, como vocês estão vendo nessa telinha. Pega o livro didático que eu tô com o meu aqui, tá? Para vocês e poder acompanhando com a professora, acompanhando. Eu vou explicar a atividade, você vai fazer e você vai me reenviar, beleza? Vamos lá. Gente, o livro didático, vamos passar na página 42. Olha, vocês estão observando que essa página 42 está aqui, ó, que nós temos aqui esse vulcão, né? Então, é aí mesmo que nós vamos fazer essa atividade. Essa atividade, vocês vão passar para o caderno, tá? Essa primeira atividade que eu vou ler para vocês vão fazer no caderno, tá? Acompanhando comigo. Olha só, aqui acima tá, saiba mais. Aqui nós temos esse vulcão que está localizado no Parque Nacional de Vulcões, no Havaí. É um dos vulcões mais ativos do mundo, que está em erupção constante há mais de 30 anos. Na foto abaixo pode ser observado o momento em que a lava é expelida pelo esse vulcão, que chega ao litoral e cai no mar. Observe, né? Abaixo você vai passar para o caderno esse anunciado que eu acabei de ler, mais esse aqui que eu vou falar para vocês. Olha, como a imagem acima pode se relacionar com a afirmação de que os vulcões foram e ainda são construtores da crosta terrestre. Em seu caderno, elabore uma explicação sobre essa afirmação. O que você vai fazer? Você vai passar esse anunciado que eu relatei para vocês, que está aqui bonitinho, com uma caligrafia boa, né, de caneta, e você vai responder no teu caderno essa afirmação que eu acabei de ler para vocês. Então, gente, vocês vão fazer o quê? Ah, professora, não entendi. Você vai falar o quê? Você vai elaborar uma explicação em cima do que está pedindo aqui. Porque você pode fazer o que, gente? Você pode falar sobre a formação da rocha, tá? A formação do ciclo da rocha. Por que esse ciclo acontece? Né? Quais os objetivos? É isso que você vai relatar, porque aí, o que está acontecendo? Está acontecendo um vulcão, uma erupção. Então, é um ciclo de uma rocha que está se iniciando. Então, você vai explicar isso, tá bom? Agora, abaixo tá, organiza as ideias. O que você vai fazer? Complete a tabela abaixo com os dados que faltam. Aqui nós temos o quê? Tipo de rocha. Primeiramente, eu tenho uma rocha magmática, né? Essa rocha magmática, ela tem uma origem. Lembra que eu falei do ciclo? Tudo se inicia através de quê? Aí, qual seria a origem dessa rocha magmática? Eu só vou falar essa primeira questão.
tá bom? Só para você ter uma ideia. Qual seria a origem dessa rocha magmática? A origem seria o magma, tá? Porque esse magma, ele vai aonde tudo se inicia, a origem da rocha magmática. Agora, exemplos dessa rocha magmática, qual seria? Aí você vai dar 2 exemplos dessa rocha magmática, como basalto e granito. Isso seria o exemplo. Aí você vai fazendo a atividade, porque abaixo tá em branco. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar um tipo de rocha, que é em seguida da rocha magmática. Qual seria depois da rocha magmática? Aí, ao lado tá a origem. A origem, acúmulo de consolidações de sedimentos. Então, eu já estou falando, eu já dei a resposta, né? Qual seria esse tipo de rocha? Se eu estou falando de consolidação de sedimentos, aí você vai dar a origem dessa rocha. Aí você vai dar 2 exemplos desse tipo de rocha que você colocou, tá bom? Aí a outra, você vai também colocar um tipo de rocha, você vai colocar qual é a origem dessa rocha e exemplos também, que seria depois, é tudo por ordem, você vai saber, pega o teu livro e vai vendo por ordem, porque primeiro eu já falei, a rocha magmática, segundo eu já dei uma dica, qual seria, porque tem a origem, terceiro você já vai saber, tá bom? Agora, nós vamos lá para a página 43, tá? Pegue a página 43. Aqui vocês estão observando esse ciclo dessa rocha, tá? Então, gente, esse ciclo dessa rocha, o que você vai fazer? Você pode fazer no seu caderno esse ciclo dessa rocha, tá? Você vai fazer o quê? Você vai fazer uma ilustração desse ciclo dessa rocha. Sabe aquela ilustração bem bonita de um vulcão, né, entrando em erupção? Então, você vai fazer, pega o seu caderno, faça esse ciclo dessa rocha bem bonita, faça uma ilustração bem bonita, pinte e coloque todas as setinhas, o que acontece a partir do momento que ele entra em erupção, tá bom? Você vai fazer isso, tá? E você vai me reenviar bem bonito, e sempre você vai fazer essa ilustração bem bonita, pintar, e depois você vai comentar ao lado sobre esse ciclo dessa rocha, tá? Aqui abaixo nós temos o quê? Essa atividade, tá? Que você vai completar, vamos lá, acompanhando comigo. Complete as frases com as palavras corretas, utilizando algumas dos termos oferecidos no banco de palavras. Aqui nesse banco de palavras nós temos ígmas, basalto, que mais? Intrusivas, sedimentar, metamórfica e arenito. Letra A, as rochas magmáticas, você vai completar. Formam-se no interior da crosta terrestre. Lembra que eu falei das rochas, o nome que se dá nas rochas que é formada no interior da crosta terrestre? Letra B, a união de grãos, né? A união de grãos de areia formam uma rocha sedimentar, conhecido como C. O basalto é um exemplo de rocha magmática. Ou D. O mármore é um exemplo de rocha. A segunda questão. Escreva o nome do ciclo representado na ilustração e numere cada etapa do ciclo dos locais certo. Você vai colocar, primeiramente você vai completar ciclo das... O que você vai fazer aqui? Tem esse vulcão, você vai numerar de 1 a 6, como vocês estão observando aí ao lado do livro de vocês, numerem de 1 a 6 conforme o que acontece primeiro nas erupções, tá? Você vai ler e você vai colocar número 1, 2, 3, conforme o que acontece no ciclo dessas rochas, tá bom? Tá difícil? Não tá difícil, só tem que ler e prestar atenção aí, tá? Então, turma, a atividade de vocês fica até a página 43, tá? Respondendo, fazendo o ciclo que eu pedi para vocês no caderno, passando aquela atividade pro caderno, tá? Bem bonito, uma caligrafia bem bonita, respondendo e me passando, que eu vou corrigir com vocês, tá? Qualquer dúvida, como eu sempre falo, pergunte, entre em contato comigo que eu vou tirar a tua dúvida, tá bom? Então, tire uma foto bem legível, não esqueça, uma foto bem legível mesmo. Tem alunos que tá de parabéns, tá bom? Mas eu acredito em vocês, então eu sei que vocês vão
dar o melhor de vocês, tá bom? Então eu tô esperando aqui, tô aguardando vocês com a atividade, tá? Fiquem com Deus. Estou aguardando as atividades para poder corrigir, tá bom?